Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus e que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Louvado seja Deus pela sua vida, pela experiência que você tem feito e que Deus possa honrar, sabe, verdadeiramente com frutos. Quando a gente se aproxima da palavra de Deus, a gente vai colhendo, sabe, muitos frutos dessa palavra. Então, quando a gente vai ver o evangelho de hoje, esse evangelho que diz que o Senhor não veio para abolir a lei, mas veio para dar um pleno conhecimento dela, né, um pleno cumprimento. Porque ele viveu a lei, mas não... Porque o que acontece? Os fariseus, eles viviam a lei à sua maneira e também como uma forma de buscar prestígio. Jesus veio nos ensinar a viver a lei com a verdade do que a lei nos pede, com a integralidade que a lei nos pede. Porque a lei de Deus, ela precisa também de alguma forma impactar a nossa vida. Eu acho que esse é o caminho mais interessante, quando a gente permite que a lei de Deus possa impactar a nossa vida. E aí, quando ela gera esse impacto na nossa vida, ela vai ganhando a força que ela precisa ter. Porque a palavra ela não pode ser algo meramente exterior a nós. A palavra ela precisa ser algo que impacta a minha vida, muda o meu interior, e aí ela é transmitida também de uma outra maneira. Porque até ontem, quando eu estava fazendo homilia aqui na paróquia, no primeiro dia do Tríduo do Sagrado Coração, eu dizia para as senhorinhas, eu dizia para o povo que estava na Assembleia, eu dizia que nós não podemos ser meramente papagaios, onde eu escuto uma palavra e reproduzo. Mas eu preciso ser aquele que escuto a palavra, essa palavra realiza uma obra na minha vida, essa palavra move coisas dentro de mim, e aí ela brota e sai de mim. Então acho que esse é o caminho mais perfeito. E é isso que Jesus veio ensinar, que não é uma mera reprodução de algo, mas é o transbordar de uma experiência. Eu acho que isso é mais importante desse contexto da palavra de Deus. Também nós vamos ver que aqueles que vão herdar o reino dos céus são aqueles que cumprem e ensinam a palavra. Então, ou seja, não basta só ensinar e não basta só cumprir. É cumprir a palavra, realizar o que nos pede a palavra e deixar a palavra realizar em nós, mas também é ensinar. E muitas vezes esse ensinamento vai ser com a vida. O meu cumprir os mandamentos vai estar ensinando pessoas. Então ensinar não é somente falar, mas é também que o meu cumprir da palavra possa ensinar, chegar a outras pessoas. Nós vamos ver que pela primeira leitura, a gente continua nesse testemunho maravilhoso de Elias, né? Essa leitura gigante, né? Grande a beça, né? 19 versículos, que é do 20 ao 39. É uma leitura bem longa, mas que conta a história do embate de Elias com os profetas de Baal. Por quê? Qual era o contexto do que estava acontecendo? A rainha Jezabel, que a gente vai começar a ver, porque agora ela vai começar a perseguir Elias, então a gente vai ver nesses próximos dias aí a rainha Jezabel. Então o que vai acontecer? O povo, existiam esses profetas de Baal, que eram profetas pagãos, não eram comprometidos com Deus, adoravam outros deuses, cultuavam outros deuses, mas tinham uma fala atraente. Então, pela fala atraente dos profetas de Baal, o povo estava dividido, não sabia se seguia a Deus ou estava assim, se deixando encantar pelos profetas de Baal. Quando a gente começa a ouvir, né, de fazer simpatias que dá certo, pessoas que seguem por outros caminhos e às vezes se perdem da vontade de Deus porque aqueles caminhos parecem atraentes e bonitos. Por exemplo, se Elias vivesse no nosso tempo, ele seria cancelado com certeza ou seria taxado de intolerância religiosa. Porque a gente vai ver o texto hoje ele debochando dos profetas de Baal, né? Mas na verdade ele não está debochando da fé deles. Ele está debochando e tentando mostrar para o povo
a inconsistência daquilo que eles estavam realizando, a inconsistência do que eles estavam apresentando. É disso que Elias de fato está debochando. E aí, Elias vai chamar a atenção do povo que eles precisam tomar uma decisão, porque não dá para ficar lá e cá, não dá para ficar mancando das duas pernas. Então é por isso que ele usa essa expressão. Não se pode mancar das duas pernas. Então, e chamar a atenção deles para isso, para que eles tomem uma decisão. E aí, para que Elias, ele não vai viver só de uma palavra, ele não vai só dizer que está errado, ele não vai só dizer que Deus é soberano, mas ele vai mostrar isso para o povo. Ele vai comprovar diante dos olhos do povo. Então ele, com muita ousadia, né, ele vai propor um desafio para os profetas de Baal, que ambos, tanto os profetas de Baal quanto ele, vão destroçar um animal em cima de um altar e pedir para que Deus mande fogo do céu. Então ele vai fazer uma proposta ousada, muito ousada, né? E aí quem conseguisse que o seu Deus descesse fogo do céu, esse seria o Deus de verdade. E aí Elias vai para esse desafio, os profetas de Baal ficam lá da manhã até o meio-dia pedindo para que o Deus deles mande fogo, começam a se cortar todo, entram em transe e nada do fogo descer. E aí Elias vai zoar, vai debochar, dizendo: de repente o Deus de vocês viajou de férias, grita mais alto porque ele pode estar dormindo, ou ele não está disponível porque ele pode estar ocupado com outra coisa. Então ele vai debochar, vai fazer esse deboche com a maneira com que eles estavam procedendo, não da fé deles, né? Porque não se debocha da fé dos outros, né? Não se faz chacota com a fé dos outros. Mas ele está fazendo essa brincadeira, assim, essa coisa com a maneira com a qual eles estão se relacionando com Deus. E aí ele vai pegar com muita tranquilidade, vai destroçar o animal, vai jogar água, vai fazer tudo como corresponde. É interessante que ele vai montar um altar com 12 pedras. Então ele vai fazer tudo como manda a lei e a prescrição. Por quê? Porque os profetas de Baal estavam vendo uma farsa. Só se combate a farsa com uma verdade absoluta. Então, mas para que haja verdade, é preciso também que haja tudo sendo feito da maneira correta. Então ele faz todo o procedimento da maneira correta. E aí, Deus, então, honrando ele ter feito tudo da maneira correta, vai então derramar esse fogo do céu. E aí o povo vai dizer: verdadeiramente esse é o Senhor e Deus. Então, ou seja, eles vão reconhecer o Senhor como seu Senhor e Deus. Reconheceram a Deus não somente por uma fala, mas reconheceram a Deus pela manifestação. Reconheceram a Deus por aquilo que aconteceu. Reconheceram a Deus por aquilo que estava diante dos olhos deles. Então, o processo da evangelização, o processo do anúncio, ele precisa também passar por essas provas, por essas manifestações, por essas expressões. Não é só falar. Esse é o problema também hoje, porque muitas vezes em casa a gente fala, mas às vezes o nosso testemunho, a nossa vida, não é coerente com aquilo que a gente está falando. Então, assim, a fala, ela não é tudo, mas ela precisa ser acompanhada de um testemunho coerente. Precisa ser acompanhada do conduzir o outro a uma experiência. Mas primeiro precisa partir de mim, porque Elias, os outros só experimentaram a partir da ousadia de Elias. Os outros só experimentaram a partir da postura de Elias, que se colocou ali de forma ousada e confiando que Deus ia fazer. Então que a gente também tenha ousadia e confiança em Deus, de manifestar ao mundo a glória de Deus e que Ele é o único Deus e verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.